Salve Maria, meus caros, sejam muito bem-vindos ao canal Sacrum Tempus, o canal em que nós sempre abordamos algum tema interessante sobre a história da Igreja Católica. Eu me chamo Lincoln Rodrigues, sou bacharel em História, pesquisador de História e Teologia da doutrina da Igreja Católica, e hoje a gente vai falar de um intelectual da década de 20, ou seja, a Primeira República, também conhecida como República Oligárquica ou República Velha, que iniciou um movimento leigo bem interessante e ficou reconhecido como um dos principais nomes do reacionarismo no Brasil. Então já deixa o like e me acompanha nessa história. Então vamos lá. Para a gente começar bem essa história, vamos voltar para o ano de 1922. Por quê? Porque esse foi o ano em que muita coisa aconteceu para a história do Brasil. É um ano bem importante. É o ano que a gente tem a Semana de Arte Moderna, a gente tem o movimento dentista, a fundação do PCB, o Partido Comunista Brasileiro. Não sei se você sabe, mas antigamente, antes da fundação desse partido, né, a gente até tinha algumas organizações operárias, mas elas aconteciam com base sindical, não tinha uma organização política, né? E do outro lado da ideologia, a gente vai ter a figura do intelectual Jackson de Figueiredo, que ele foi um intelectual católico, bacharelado em Direito, e que ele conhece através das obras do contra-revolucionário Joseph de Maistre uma coisa que a gente conhece como reacionarismo. E através disso, ele cria um periódico conhecido como A Ordem, que é um periódico que circula por muito tempo, e ele é destacado como um dos principais jornais católicos, principalmente da época. Nesse periódico, ele anuncia a criação do Centro Dom Vital, que é um centro de organização leiga com o intuito de restaurar o catolicismo no Brasil. Esse termo restauração, ele é historiográfico, ele vem posteriormente, né? Mas ele também aparece nas fontes primárias. Então vamos lá. A história do Jackson começa em 1891, na cidade de Aracaju, Sergipe. Ele se bacharelou em Direito na Bahia e mudou-se para o Rio de Janeiro, onde exerceu jornalismo e dedicou-se à política. Converteu-se ao catolicismo em 1918 e 4 anos depois funda a instituição cujo nome remonta ao bispo de Olinda, Centro Dom Vital, que inclusive está em processo de canonização desde 1953. A influência de Figueiredo, enquanto agente inspirador, é manifestada através de nomes como Alceu Amoroso de Lima, que segundo o pesquisador Cândido Moreira Rodrigues, foi convertido por Jackson, tornando-se inicialmente reacionário, e depois, através da obra de outros intelectuais, ele começa a ir mais para o lado liberal, por assim dizer. Mas para a gente compreender o posicionamento do Jackson em si, primeiro é necessário compreender o conceito do que é reacionário. E aí eu trago aqui o dicionário de política de Norberto Bobbio, Nicola Matteucci e Gianfranco Pasquino, cujo conceito é definido como todo comportamento coletivo que, opondo-se a um determinado processo evolutivo em ato na sociedade, tenta fazer regredir essa sociedade para estádios em que aquela evolução tinha ultrapassado. São considerados reacionários aqueles comportamentos que visam inverter a tendência em ato nas sociedades modernas. Os impulsos reacionários têm origem, em primeiro lugar, na hostilidade daqueles componentes sociais que, pelo progresso, são prejudicados em seus privilégios. A sua posição é normalmente exibida como defesa de um sistema de valores que a tendência à igualdade destruiria, e tem essa raiz ideológica e social nas teorias do super-homem, Nietzsche, do povo eleito, ou seja, uma questão racial, e da soberania nacional. E aí, de acordo com o Cândido Moreira Rodrigues, ele tem um artigo muito bom onde ele fala sobre o movimento de Jackson de Figueiredo, no início dos anos 20, a Igreja Católica intensificou a política de sua influência na sociedade, particularmente por meio da criação de uma rede de organizações paralelas à hierarquia eclesiástica e geridas por intelectuais leigos. O que isso significa? Significa que, enquanto estava acontecendo uma efervescência muito social, principalmente no Rio de Janeiro, como eu tinha mencionado, né, a Igreja Católica ela também começa a ter o seu equivalente, que seriam os movimentos leigos. Né? Nesse contexto, a gente vai ter a figura de soberania de Jackson de Figueiredo. Ele também traz outros, como Alceu Amoroso Lima e outros também. Mas então a gente tem essa dicotomia entre um lado que está mais para a esquerda e outro mais para a direita. O autor traz que, no Brasil, esse processo foi denominado de reação católica, ou restauração católica, e foi condicionado por uma postura de dependência em relação ao Vaticano e de condenação aos erros da modernidade, ou seja,
o racionalismo, a liberdade de imprensa, a liberdade de religião, a maçonaria, o comunismo e a separação entre igreja e Estado. Esses argumentos eles aparecem bem nítidos no próprio discurso do Jackson. E é importante considerar, é importante lembrar, na verdade, que essas ideias de Jackson de Figueiredo, elas não são originárias dele, por assim dizer. Ele, claro, se inspira em outros autores, né? Mas o principal, o que ele mais cita, é o Joseph de Maistre. Não se fala francês. É o que ele mais cita, ou José de Maistre. Esse cara, como eu tinha mencionado anteriormente, né? Ele é talvez o primeiro contra-revolucionário intelectual que a gente vai ter na história. Ele já surge ali bem no contexto da Revolução Francesa mesmo, né? Então ele deve ter sido contemporâneo da Revolução Couradards, por exemplo. E ele traz essa ideia na obra Considération sur la France. Não sei falar francês, mas abra considerações sobre a França, onde ele fala sobre a influência do nacionalismo, ele fala sobre as manutenções das estruturas do Ancien Régime, ou seja, do antigo regime, e ele inspira muita gente com essa ideia, né? Então pode-se dizer que o Jackson de Figueiredo, ele traz para o Brasil essas ideias francesas, por isso que ele talvez seja conhecido como o encabeçador do reacionarismo, né? Com base nisso, e na análise teológica do pensamento de Figueiredo, o pesquisador Fernando Antônio Pinheiro Filho, num artigo que ele publicou em 2007, ele argumenta que a plataforma política de Jackson de Figueiredo consiste então em organizar essa elite espiritual que deveria ter por direito teológico conduzir a vida nacional. E aqui a gente até faz um paralelo com o que Platão dizia na República, onde ele fala que o líder de um país deve ser aquele mais capacitado para o país, né? E Jackson via que a capacitação espiritual ela é mais importante do que a social, por assim dizer. Então, ou seja, o reconhecimento da liderança clerical como condutora da liderança social era, portanto, contrário à ruptura entre Estado e Igreja, conforme dito anteriormente. O autor continua dizendo: sua tarefa é expressamente a de criar instituições que formem, a partir do culto da ordem e da hierarquia autoridade, os seus correlatos, novos quadros capazes de intervir em nome do catolicismo e em consonância estrita com as diretrizes da Igreja, em todas as dimensões da realidade brasileira. Ou seja, o intervencionismo católico no Estado era uma coisa pregada por Jackson de Figueiredo, ainda mais em um contexto que ele via como depravação, a separação entre o Estado e a Igreja. E aí a gente vai ter, desde a Constituição de 1891, essa separação bem clara, né? Onde a Constituição já traz que deve sim ter um Estado laico. A maioria dos católicos mais reacionários, sobretudo daquela época, era contra essa ideia de um Estado laico, até porque a moralidade judaico-cristã ela ainda existia de uma forma bem firme naquela época. E essa moralidade, né, a gente tem que lembrar que o Brasil ele é, por gênese, um país católico, né? A gente não tem uma história protestante igual tem nos Estados Unidos, por exemplo. A gente foi colonizado por Portugal, que é um país católico. Essa moralidade judaico-cristã ela vai se manifestar através da doutrina católica, né? Então ele se correspondia bastante com o Vaticano, ele vai ter ali uma certa amizade com os bispos, né? Tanto é que um dos principais apoiadores do movimento foi justamente o arcebispo da Diocese do Rio de Janeiro, o Dom Sebastião Leme. Ele também vai homenagear, através do nome do centro, né, o bispo Dom Vital, que foi um bispo muito importante ali para a região de Olinda, né? Então ele sempre tem aquela questão da hierarquia. E a gente vai ver que esse comportamento social ele era bem importante na década de 20, porque as pessoas ainda tinham aquela noção de que a igreja regrava a sociedade. Então, feriados eram muito importantes, festividades religiosas. A gente encontra vários breviários onde as pessoas tinham realmente devoção naquela época, né? Claro, antes do Concílio Vaticano II as coisas eram bem diferentes, mas a pessoa ainda tinha muita devoção, uma devoção cultural, por assim dizer, né? Que ela talvez tenha aflorado na época da República. Por mais que na época do Império a gente vai ter o catolicismo como uma religião formal, né, uma religião institucionalizada do país, existem ainda alguns boatos de que Dom Pedro II tenha sido um apoiador da maçonaria e de movimentos anticatólicos. Então, há historiadores que dizem que o catolicismo ele vem a se aflorar justamente a partir da República mesmo. Mas isso aí talvez seja para outro vídeo, eu posso até fazer uma pesquisa aprofundada sobre isso para trazer aqui pro canal. Daí retornando aqui, né,
Isso que eu disse, ele entra em consonância com o Cândido Rodrigues, do artigo de 2015, que diz: ao longo da organização da Igreja Católica no Brasil, nas primeiras décadas do século XX, foi criado um conjunto de grupos e instituições. Ou seja, já no começo da República, foi criado um monte de movimentos, ou um conjunto de movimentos, né? Talvez nem tantos assim, mas que eles foram bem importantes para a história do Brasil. E aí a gente pode lembrar também do exemplo que aconteceu no Rio de Janeiro, o exemplo que aconteceu na Bahia e outros estados assim que aconteceram alguns movimentos de messianismo. O messianismo é uma corrente bem importante da história da República Velha. Então, ou seja, Jackson via-se em um contexto transicional. Sua base de Dom Sebastião Leme o conduzira a continuar seus estudos doutrinários e ele mesmo tornara-se mentor daqueles que lhe seguiram. Dessa reconstituição da sociedade católica brasileira, conforme escreve o Filho no artigo de 2007, né, tal intento se desdobra concretamente na fundação da revista A Ordem, em 1921, e do Centro Dom Vital, no ano seguinte. Instâncias de preparo e divulgação da prédica, de cujo núcleo emergem as ações políticas consideradas mais urgentes a cada momento para a aproximação da organização real da sociedade e da ordem perdida, de que só se encontra um equivalente histórico numa visão idealizada de tradição brasileira, que dá toda a ênfase ao papel da religião católica como constitutiva da unidade nacional. Ou seja, o autor traz aqui uma versão idealizada da cultura brasileira, né? Mas a gente tem que lembrar que o nacionalismo ele é uma faca de dois gumes, principalmente no começo da história do Brasil, né? Porque a partir do momento que a gente tem a ruptura do Império Brasileiro, a gente precisa construir uma identidade do que é o brasileiro, né? E aí a gente coloca positivismo no meio, a gente coloca neoliberalismo no meio. Então, ao mesmo tempo em que uma classe mais burguesa já tendia para outro caminho, uma classe mais progressista tendia para outro e uma classe católica intelectual para outro. Então a gente tem meio que três vias, assim. Uma via um pouco mais liberal, no sentido econômico, no sentido smithiano do bagulho. A gente tem uma via um pouco mais progressista, né, bem mais progressista. E a gente tem uma via que ainda é mais cultural, uma via que ainda é mais reacionária, por assim dizer, né, como já trouxe esse sistema antes, vou continuar trazendo. Então, o Jackson ele tá num contexto bem importante da história do Brasil, um contexto em que muita mudança está acontecendo, e ele talvez seja colocado como um dos principais nomes justamente por causa disso, porque ele encabeçou uma coisa nova e um contexto em que já estava acontecendo muita coisa. Eu até acho curioso o fato de que o Rio de Janeiro, do mesmo ano, de 1922, tenha dado origem a dois movimentos diametralmente opostos, que é o Centro Dom Vital e o PCB. Tá, Lincoln, mas você sabe muito bem que o Centro Dom Vital e o PCB, eles partem de contextos diferentes e tu sabe muito bem que, por exemplo, o PCB, ele parte de uma luta operária que já vinha acontecendo desde as décadas anteriores, né, através do sindicalismo. E tu sabe que o PCB, ele é uma coisa institucional, enquanto que o CDV, ele é uma coisa mais religiosa, por assim dizer. Sim, é verdade. A questão é que ambos os dois, eles promovem uma ideologia. Ambos os dois são agentes ideológicos. Então, para além da questão política, para além da questão social, a gente tem que também olhar para a cultura. E ambos os dois promovem a cultura à sua maneira, né? Então tu tem ali o materialismo histórico e tu tem a teologia. Isso é uma dicotomia bem grande. Tanto é que desde o final do século XIX, o próprio Papa Leão XIII ele já coloca uma crítica ao materialismo histórico. E até em relação a isso, né, o mesmo autor, Filho, ele traz: não surpreende que os inimigos revolucionários sejam tanto os liberais como os comunistas, seja na Europa, de seus inspiradores, seja no Brasil, que Figueiredo tem diante de seus olhos. Seu discurso inflamado nos artigos da revista, nas palestras, nos discursos do centro, em seus livros e artigos de jornal, identifica e ataca com vigor as sementes da revolta. O tenentismo é visado porque subverte a hierarquia do exército, instituição que deveria zelar por ela, por influência do positivismo, que dominara a academia militar. Além de ameaçar o equilíbrio entre as classes sociais, a mesma razão leva a reprovar as reivindicações operárias. Ou seja, não era só um ataque entre direita e esquerda, entre uma posição mais conservadora e uma posição mais liberal. Era um ataque entre a posição conservadora católica, uma posição liberal centrista, por assim dizer, ou
liberal positivista e uma posição progressista. Então a gente tem um tripartite de ideologias que elas começam a se engalfinhar. Então, ao mesmo tempo que a gente estava tendo o avanço da urbanização, a questão do movimento operário, a questão dos movimentos sociais indo para a rua contra o governo, também tinha a questão religiosa fazendo um bom peso nisso, né? Algo que é bem comum na República Velha, desde a sua fundação, a questão do messianismo, a questão da religião. Até posteriormente, né, após a década de 30, ali, com o advento do Estado Novo, por exemplo, né, o Vargas ele também vai se usar esse artefato da igreja como uma forma de união, uma força de união. Então ele vai unir ali o exército, ele vai unir a igreja, porque é bem importante. Se tu separa essas duas coisas, tu vai ter dois níveis completamente diferentes de conservadorismo, por assim dizer. E aí a gente parte para o próprio discurso do periódico A Ordem. Na nona publicação do periódico, datado de abril de 1922, traz uma nota explicativa a respeito da futura fundação do Centro Dom Vital, ao dizer: a Ordem anuncia aos seus leitores que no próximo número, se Deus quiser, sem embaraçados não surgirem, publicará a síntese de todos os esforços de grupos católicos que dirigem no sentido da organização de uma sociedade que ela, a Ordem, passará a ser o órgão oficial, Centro Dom Vital. Chamar-se-á essa sociedade, e a quem conheça um pouco de história religiosa do povo brasileiro, não será preciso ler mais do que o nome do grande bispo em torno de cuja memória nos reunimos para ter compreensão segura do que ela pretende ser na vida nacional. Um órgão de catolicização das nossas leis, como diria Montalembert, não sei quem é ele, numa luta sem tréguas, sem vacilações, se bem que obrigada por isso mesmo que puramente católica, ao rigoroso respeito da legalidade, aos mais profundos acatamentos pelas formas legais de que se deve valer toda a aspiração social em nossa pátria. Ou seja, ele traz uma nota falando, olha, a gente vai fundar um centro, e esse centro ele vai ter uma ideia de restauração católica no Brasil. E essa ideia de restauração católica é uma coisa que está bem presente no discurso dele, né? Então dá a entender que o catolicismo ele vinha de uma decrescência e começa a subir de novo. Pelo menos a ideia que ele passa, né? Eu posso me aprofundar também sobre isso, porque é bem interessante trazer uns vídeos sobre isso. Porque no final do Império a gente tem ali um catolicismo arraigado cultural, aí dá a impressão de que ele tem uma queda e depois ele começa a se reerguer. Mas isso também é bem conveniente num discurso quando tu fala sobre reerguimento, né? Ou retorno à tradição, retorno a um estado em que era assim, agora é assado, porque isso traz uma ideia de salvacionismo. E na história da política nacional, a ideia do salvacionismo ela é muito presente. E aí isso realmente acontece, né? Tanto é que na edição 10, ou seja, o número posterior, que é publicado em maio de 1922, né, já traz o seguinte: já podemos comunicar aos nossos leitores que está instalado na sede provisória o Centro Dom Vital e em via de publicação seus estatutos que, por unânime deliberação dos sócios fundadores na assembleia em que se formou a sua primeira diretoria, foram submetidos à apreciação da autoridade arquidiocesana e por essas aprovados. Ou seja, lembra que eu falei da questão do apoio que Dom Sebastião Leme tinha dado ao centro? Ele dá esse apoio, né? E através da aprovação estatutária, que é um processo comum, sempre que tu vai criar alguma instituição católica, tu tem ali a regra de vida, tu tem os estatutos, e ela precisa ser aprovada pelo bispo, porque se ela não for aprovada, ela não vai existir. Não é como se tu estivesse tentando criar um grupo herético dentro de uma diocese, então tu precisa ter aprovação de um bispo. E nesse caso, de uma arquidiocese. Mas eles conseguem isso. E aí, na 11ª edição, traz o seguinte: o arcebispo coadjutor Dom Sebastião faz publicar o seguinte: a fundação do Centro Dom Vital é um acontecimento de grande alcance religioso e social para o Brasil, pedindo a Nosso Senhor que abençoe os esforços do Sr. Dr. Jackson de Figueiredo, o iniciador dessa grande obra. Aprovamos os seus estatutos a todos os católicos, principalmente aos que se interessam pela restauração espiritual dos nossos intelectuais, recomendamos o Centro Dom Vital. Dado em junho de 1922 e mais uma vez salientados os termos intelectuais e restauração, tal como dito por Rodrigues no artigo de 2015, né?
E em 1922, isso ainda estava bem presente. Já em 2022, 100 anos depois da fundação do Santo Dom Vital, o portal digital da Diocese do Rio de Janeiro publica o seguinte para comemorar os 100 anos da fundação do CDV. Em maio de 1922 surgia no cenário brasileiro, mais especificamente na região capital federal, o Rio de Janeiro, uma agremiação que seria o ponto de encontro de intelectualidade católica do século XX, e que assim era definida na edição de maio da revista A Ordem, uma sociedade que se propõe única e exclusivamente a ajudar o episcopado brasileiro na obra de recatolização da nossa intelectualidade. Ou seja, trazer de volta os termos católicos para a intelectualidade em uma época em que se estava tendo a Semana da Arte Moderna. Facilitando o conhecimento das doutrinas da Igreja e dos ideais na prática social deste momento. Chegando aos 100 anos, o Santo Dom Vital busca ainda hoje continuar a missão de ser e servir como espaço de diálogo entre o pensamento católico e as diversas áreas do poder. Ou seja, assim como ele tinha falado que iria fundar nas legalidades da lei e das normas, ele não quer criar uma situação em que a religião esteja contra o Estado. Ele não quer fazer uma coisa ilegal, por assim dizer. Ainda mais no Rio de Janeiro. Então ele sempre diz, olha, isso aqui vai estar em concordância com as normas. A gente não vai criar um movimento cismático aqui, por exemplo. Procurando como fermento na massa, levedar a sociedade e o conhecimento com a palavra de Cristo, da fé e da Igreja, assuma como mote a verdade expressa nas Sagradas Escrituras, pois o Senhor é quem da sabedoria de sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Ao olhar para a história de sua presença na sociedade carioca e brasileira, percebe-se o quanto a missão do CDV continua atual e necessária, respondendo hoje aos anseios próprios do século XXI e convidando cada batizado a ser verdadeira presença transformadora nos diversos ambientes sociais e culturais, levando a integralidade do pensamento cristão aos mais variados espaços do conhecimento. E com a leitura dessa ata, a gente pode concluir o vídeo de hoje mostrando o quão foi importante o movimento Jackson de Figueiredo para a reestruturação do intelectualismo católico como uma força contra-revolucionária em um ano de 21 a 22, em que se tinha uma transição, ou seja, nem todos os setores da sociedade concordavam com isso e não era só uma dicotomia entre os soberanos, os burgueses, os oligarcas contra o povo. Tanto é que esse movimento ele é um movimento leigo que tenta, através dos mecanismos diocesanos, ser reconhecido, e ele consegue esse reconhecimento, mas a gente não pode esquecer que é um movimento leigo. E também a gente não pode esquecer que um dos nomes para a República Velha é justamente República dos Bacharéis. Jackson de Figueiredo, bacharelado em Direito, mas ainda assim um estudante, por assim dizer. E aí, se vocês quiserem, eu posso trazer mais vídeos abordando discursos específicos do Jackson, posso fazer um vídeo só sobre ele em si, não sobre o movimento. Posso fazer um vídeo sobre o Alceu Amoroso de Lima, que foi o cara que continuou a direção do Santo Dom Vital após a morte de Figueiredo em 28. Posso trazer também quem foi o Dom Vital. Posso trazer também alguma coisa sobre os pronunciamentos específicos de Dom Sebastião Leme, o arcebispo do Rio de Janeiro. Então deixem nos comentários o que mais vocês gostariam de ver. No mais é isso, encerramos a aula de hoje. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês, dizer que as fontes para consulta estão aí na descrição. Em breve eu pretendo trazer mais vídeos aqui pro canal, talvez semanalmente, né? As minhas outras redes sociais também estão na descrição, então se vocês quiserem conferir, se aprofundar mais no tema, eu publico no TikTok, publico no Instagram, todo o Sacrum Tempus também. No mais é isso, agradeço a presença de todos e que a Virgem Santíssima abençoe todos vocês. Tchauzinho e até a próxima.